Um vizinho barulhento tirando totalmente seu sossego pode, no final das contas, se tornar o seu maior ponto de conforto. Quiet Please é a nova animação BL coreana que surgiu nas últimas semanas e parece ter agradado e divertido muito a bolinha BL. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar o que eu achei de Quiet Please. Então, antes do vídeo, já deixa eu te lembrar do like, que ajuda bastante no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações. Me segue nas outras redes sociais, sou @gutonu em todas elas. E claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. Agora vamos falar sobre o que eu achei de Quiet Please. No dia 2 de setembro de 2025, na internet, a bolha BL ficou animada com um novo lançamento de uma web animação coreana, chamada Quiet Please. Essa é uma produção do artista, produtor e animador Kimin, com a colaboração de Vivinos. Ambos já trabalharam junto na produção de uma série animada chamada Alien Stage, uma espécie de websérie que era um reality musical onde a trama e a história iria sendo contada e se desenrolando através de clipes musicais. Tanto as músicas quanto as animações desse projeto, eles são absurdas, então vale a pena você dar uma conferida, tá tudo disponível no YouTube. Quiet Please, ele tá completo em apenas 5 episódios de algo em torno de 5 minutos cada um, é uma série bem curtinha, e eles estão disponíveis globalmente na plataforma Minan, e podem ser alugados pelo valor de 50 centavos de dólar. Nessa plataforma ele tem legendas em inglês e infelizmente não existe ainda disponibilizado com legendas em português oficialmente. E Ryuki é um jovem que acaba de começar uma nova fase da sua vida. O emocionante momento onde ele irá se tornar independente. Nessa sua nova fase, vivendo sozinho, ele só não esperava que a sua vida tão maravilhosa, ideal nessa nova fase, seria destruída pelo barulho estrondoso que vem do apartamento vizinho. Buscando paz para sua nova vida, ele está determinado a confrontar o vizinho dele, né, para tentar fazer com que esses barulhos parem. Mas claro, como as coisas não poderiam ser fácil para nossa história, ele, quando vai tentar falar com o vizinho dele, ele acidentalmente dá uma porrada na cara do vizinho. Esse é o Middle Jong. Aqui a confusão tá armada, então os planos do Ryuki de tentar resolver tudo com a sua aparência de bom moço e de maneira tão tranquila vão por água abaixo e se inicia praticamente uma guerra entre ele e o vizinho. O Ryuki tenta de tudo para resolver o problema nessa guerra que ele mesmo travou. Ele tenta devolver na mesma moeda, ele tenta falar com responsáveis do prédio, ele tenta até umas atitudes bem infantis, assim. Ele não existe nível para as tentativas dele, ele tenta de tudo para meio que vencer essa disputa, mas o vizinho dele não cede de jeito nenhum. Em uma última e desesperada tentativa, o Ryuki, ele compra um presente e vai pedir de joelhos que o vizinho pare com o barulho. Esse momento faz com que eles acabem conseguindo conversar um pouco e uma trégua finalmente se estabelece. Mais do que uma trégua, na verdade, isso cria um relacionamento entre eles. Os dois passam a ter bastante momentos juntos, a passar bastante tempo juntos. Basicamente, o Ryuki passa a visitar o vizinho dele todos os dias. Claro que esse tempo juntos que eles começam a passar faz com que eles se conheçam melhor e em alguns momentos até se mostrem vulneráveis um ao outro. Eles compartilham pequenos sentimentos que em algum momento vai levar cada um deles a se questionar sobre o que realmente sentem naquela conexão que eles criaram. O Ryuki é um cara normal, mas muito boa pinta, e como o próprio Midan fala, ele parece ser o tipo de cara que não tá acostumado às pessoas não gostarem dele. Ele julga que sempre as pessoas vão achar ele um cara simpático, no mínimo. É o tipo de cara que você olha e parece nunca ter tido, não ter nenhum tipo de problema na vida, na família, e até parece
que garante um certo futuro promissor para ele, sempre agindo como se nunca nada fosse dar errado. O Midan é diferente. Depois da morte da mãe dele, a música alta foi o que ajudou ele a cessar os ruídos que incomodavam ele. Com uma família desestabilizada e sem grandes perspectivas, ele sente que foi deixado para trás pela sociedade. E assim ele se torna uma pessoa que eu ainda odeio ainda mais, aqueles que nasceram privilegiados e com vidas confortáveis. Pela primeira vez, desde que ele aceitou viver com esses ruídos, desde que ele aceitou que ele não teria o que fazer, um novo ponto de conforto aparece na vida dele. Ele percebeu e ele sente que sempre que ele tá com Ryuki, esses ruídos se transformam em uma coisa relaxante. Pro Ryuki as coisas são diferentes. Por mais que a vida dele pareça perfeita e que tudo esteja bem, né, que ele sempre tenha conseguido e conquistado tudo de maneira fácil, ele sente que ele vem vivendo todo esse tempo a vida dele no piloto automático. Para ele, nada do que ele fez ou conquistou na vida foi com uma real paixão. Então, quando eles começam a se relacionar e quando eles se dão conta dos sentimentos que eles têm um pelo outro, eles passam a agir de maneira diferente. O Ryuki, no seu primeiro alerta sobre isso, ele foge como o diabo foge da cruz do Midan. Isso é praticamente uma rejeição pro Midan. Mesmo que no fundo, quando ele foge, é meio que instintivo. E ele no fundo ele chega a estar pensando bobagens e até fantasiando com o relacionamento dos dois. Mas a sua primeira atitude naquele momento é fugir. Já o Midan, ele desaba ao se sentir rejeitado. Em uma das representações mais sinceras e honestas que eu já vi da tristeza humana, ele chora em um canto e se desespera, ele bate em si mesmo e soluça de tanto chorar, achando que ele foi rejeitado mais uma vez. Ele tá se sentindo um completo idiota por achar em algum momento que aquilo que estava aparentemente surgindo entre os dois poderia ser um sentimento real. Chorando, desesperado, batendo em si mesmo, soluçando, ele se frustra ao pensar que as coisas podiam finalmente serem diferentes, que ele achou que finalmente seriam diferentes. Mas no final das contas, as pessoas sempre vão fugir quando você se mostrar vulnerável. Por que seria diferente dessa vez? Para ele estragou tudo no momento em que ele se mostrou seus reais sentimentos e se mostrou vulnerável. Para ele cagou com tudo e agora nem mesmo amigo os dois vão poder ser. Porém, em uma última conversa, o Ryuki se mostra frágil. Um lado inseguro e vulnerável que ele não tinha mostrado antes. Eles encontram então entre eles um ponto em comum. A falta de relações profundas e honestas que eles estão agora dispostos a viver um com o outro. Em um equilíbrio perfeito de comédia, drama e romance, Quiet Please mostra pra gente dois personagens completamente vulneráveis, que encontram na vulnerabilidade um do outro um ponto de conforto, um amor que pode abraçar aquilo e ser reconfortante para os dois, mesmo quando eles se mostrarem genuinamente frágeis. Eu acho que essa animação, ela retrata de forma brilhante algumas das passagens que o ser humano pode viver durante esse processo de aceitar e viver algo do tipo. Vale mencionar mais uma vez aqui a passagem onde o Midan, ele tá frustrado, ele se desespera, ele chora, ele desaba, ele bate em si mesmo. É um retrato bastante humanizado do sentimento de se sentir rejeitado mais uma vez. E essa talvez seja a minha passagem favorita da história, porque eu acho que esse retrato é muito orgânico e é muito legal de ver. Como eu falei, é incrível porque Quiet Please, ele consegue mostrar muito desse drama e desse processo, mesmo com apenas 5 episódios, com um total de 25 minutos de animação. O alívio cômico é excelente também, porque mesmo em meio a essas passagens mais dramáticas, deixa a relação dos dois muito leve e boba, divertida, fofa. Até mesmo em momentos em que a história é cheia de uma certa tensão sexual entre os dois,
existe um alívio cômico que mantém um ritmo na história mais divertido, mais engraçado. Eu particularmente amei tudo que é visual nessa história. A animação tá excelente. A composição visual, ela ajuda a construir a narrativa e torna os personagens muito expressivos. Então, somando essas duas coisas, né, somando esses recursos visuais e usados de maneira muito inteligente, a história e a sua narrativa também desenvolvida de maneira bastante saudável, mesmo que num período tão curto que poderia acelerar tudo, eu acho que isso tudo junto constroem personagens dentro de uma história de maneira muito inteligente. A gente vê eles irritados, animados, inseguros e até constrangidos, e é tudo muito fácil de absorver. A personalidade deles e como interagem com toda essa situação é o pilar da narrativa. Então, os recursos visuais usados nessa história fazem com que a gente absorva facilmente essa narrativa, os sentimentos que estão tentando ser construídos ali e facilmente torça pelos dois. É muito fácil se apaixonar pelos dois individualmente e mais fácil ainda torcer por eles juntos. Vale uma menção aqui também que a abertura e o encerramento são ótimos. Ambos são cantados pelo cantor sul-coreano Park Byung-hun, que ele também ele faz parte, né? Ele é um dos intérpretes de algum dos personagens do outro projeto que os autores têm juntos, o Alien Stage. Quiet Please tem um único problema. Ele tem um fim. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu até me questionei sobre como eu podia falar, né, desenvolver um vídeo sobre algo que era tão curto e honestamente tem uma história que não é nada inovadora. A questão é que Quiet Please faz algo brilhante com o simples. Ele usa um clichê bem clássico das histórias BL, mas constrói uma narrativa sensível e muito humanizada, colocando esses dois protagonistas em momentos de muita vulnerabilidade. É muito fácil se identificar com aquelas passagens, mesmo que breves. Eu só queria ter mais deles. Façam uma série de 1000 episódios dos dois, por favor. Todos os links que eu acredito que vocês possam querer depois de ter assistido esse vídeo, como o site oficial para estar assistindo, ou até o site, o perfil de Alien Stage aqui, caso vocês tenham ficado curiosos, tá na caixa de descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.